E aí galera da LProFisher, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um vídeo e hoje eu vou trazer uma dica sobre linhas. As diferenças dos materiais que são feitos as linhas, as características de cada uma e um pouquinho da aplicabilidade de cada uma, beleza? Bora pro vídeo! Galera, vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que saber é que hoje em dia basicamente existem dois grupos de linhas. Há linhas de monofilamento, que ela é feita por um filamento único, e as linhas de multifilamento, que são linhas mais fininhas, fibras fininhas, que são trançadas e dando origem a esse tipo de linha. Então a gente tem dois tipos de linhas basicamente, as linhas de monofilamento e as de multifilamento. Vamos começar falando com as linhas de monofilamento. As linhas de monofilamento normalmente são fabricadas de nylon, que é o material mais comum das linhas de monofilamento. E existe uma linha de monofilamento que a gente chama de fluocarbon, que é esse aqui, em que ela tem uma camada de fluocarbono revestindo a linha, que dá algumas características específicas para esse tipo de linha. Então as linhas de monofilamento, que são nylon comum, eu tenho alguns exemplos aqui dos que eu uso. Tem a Sarati aqui, uma linha amarela, uma linha muito boa, mas não, ela tem uma memória um pouco alta. Então se você deixar ela muito tempo no carretel enrolada, ela fica um pouco enrolada, né? Por causa da memória dela, ela acostuma com aquela posição. Mas uma linha com um bom custo-benefício, bem baratinha essa linha. Bem legal, bem boa, mas sofre um pouco com a questão da memória. Eu tenho essa outra linha aqui, ó, a Maxsoft da Maruri. É uma linha que a característica dela é de ter baixa memória. É uma linha muito macia, muito gostosa de pescar. É uma linha legal para que você que quer usar uma linha de monofilamento para trabalhar a isca artificial, essa aqui é uma linha muito legal, porque ela não tem memória, então você vai conseguir trabalhar, arremessar melhor suas iscas. E eu tenho uma outra aqui que eu uso, que é uma Vexter Ultimate Soft Nylon. Essa aqui é uma 0,37 mm, uma linha da Marine Sports, muito boa também. Um preço um pouquinho mais elevado que essas outras duas, mas uma boa qualidade de linha. Para que eu uso as linhas basicamente de monofilamento e de nylon? Eu uso praticamente para pesqueiro. Você até pode usar essa aqui, essa Maxsoft, por exemplo, para pescaria de isca artificial, não tem problema, você vai conseguir. Só que eu basicamente uso essas linhas para pesqueiro. Por quê? Alguns motivos. A linha de monofilamento, ela é mais elástica, ela tem uma elasticidade. Então a fisgada dela não é tão precisa. Você tem que fazer um pouco mais força para fisgar, porque ela tem uma elasticidade, ela vai esticar um pouco. Isso atrapalha um pouco na pescaria de isca artificial. Além do que, pelo fato dela ter elasticidade, ela não mutila, ela não machuca o peixe. Nos pesqueiros, os peixes ficam muito agrupados, muito um perto do outro quando eles estão comendo a ração. Então se tem uma linha passando ali e é uma linha de multifilamento, que eu vou entrar em mais detalhes ali, por exemplo, é uma linha que não tem elasticidade nenhuma, então ela pode cortar o peixe. Então eu basicamente uso as linhas de monofilamento para pescarias em pesqueiro, tá? Tirando essa aqui, por exemplo, que é uma Hyglon 0,91 mm, uma linha muito grossa de nylon, muito forte, muito resistente, ela tem 88 libras. E onde que eu uso essa linha aqui? Para poder pescar pirarara, piraíba, jaú. Existem alguns locais da região do Brasil em que os próprios guias da região indicam a pescaria com o monofilamento. Por quê? O monofilamento ele tem mais resistência à abrasão. Então às vezes são locais com muita pedra, com muita galhada, em que o peixe vai levar para toca ou para loca. Então se você tiver com uma linha de monofilamento, ela tem uma tendência a aguentar mais. Quais são as desvantagens dessas linhas de monofilamento? Para eu ter uma libragem tão alta, eu preciso de uma linha extremamente grossa. Já as linhas de multifilamento, com uma linha mais fina, eu consigo libragens superiores das de monofilamento. Mas tem as suas indicações também. Outra desvantagem é que, como eu preciso de uma libragem mais grossa, acaba cabendo menos linha na minha carretilha.
Tem alguns locais que os guias da região, principalmente de peixe de couro, não gostam daquele líder só da ponta com monofilamento, com nó e o resto com multi. Eles preferem que você leve tudo em monofilamento. Então por isso que tem essa linha, eu tenho essa linha aqui de 80 libras 0,90 da Haiglon, para uma coisa mais específica. A outro tipo de linha de monofilamento que eu falei que existe é o fluocarbon, que ele tem uma camada de fluocarbono revestindo ele, que traz maior resistência à abrasão. Então uma linha que ela, no atrito com a estrutura, com a pedra, com a galhada, ela aguenta muito mais. Normalmente a gente usa essa linha aqui para fazer os líderes, que são a ponta da linha do seu carretilha. A gente usa um nó de emenda e deixa uma ponta com um líder de monofilamento, que é a parte que mais vai sofrer a ação de atrito nas estruturas, que é a parte que está lá mais próxima do peixe. Então as linhas de fluocarbon eu utilizo para poder fabricar os líderes, porque são linhas que têm alta resistência à abrasão. Entrando nas linhas de multifilamento, que como eu disse são linhas que são várias fibras, linhas mais fininhas uma que a outra, trançadas, formando a linha final. As vantagens dessa linha: é uma linha que com uma menor libragem, uma menor espessura de bitola, ela alcança as libragens infinitamente superiores. Comparando, por exemplo, essa Victoria da Maruri, ela tem 58 milímetros de espessura e ela aguenta 124 libras. Quanto essa aqui, por exemplo, a Haiglon, ela tem 0,90 milímetros de espessura e aguenta só 88. Então numa carretilha, por exemplo, vai caber muito mais linha dessa de multifilamento do que essa de mono e vai aguentar numa libragem maior. Outra característica dessas linhas de multifilamento é que elas são inelásticas, elas não têm elasticidade nenhuma, o que garante uma fisgada mais precisa, um arremesso e trabalho com iscas artificiais melhores. Desvantagens dela, por exemplo, foi uma que eu falei no começo, o uso dela em pesqueiro, por exemplo. Como é uma linha que não estica nada, ela pode acabar mutilando o peixe do pesqueiro, porque tem muita quantidade de peixe um perto do outro. Esses dois exemplos que eu tenho de linha aqui, as duas são da Maruri. Essa aqui é a Max Force, que eu uso nas minhas carretilhas de perfil baixo. E essa é uma Victoria de 124 libras, que eu uso para as pescarias de perfil, nas pescarias mais pesadas, com um molinete grande, 9000 que eu tenho, e nas carretilhas de perfil alto. Outra característica que você tem que saber das linhas de multifilamento é que hoje em dia no mercado, as primeiras linhas de multifilamento, que são como essa aqui, ó, elas eram chamadas de 4X. O que significa? Que elas são 4 fios de linha trançadas uma na outra, formando isso aqui. Hoje em dia já tem linha 8X, 12X, ou seja, 8X tem 8 filamentos trançando para poder produzir a linha, e numa 12X tem 12 filamentos trançando. Existe uma discussão aí nas redes sociais do que aguenta mais, do que aguenta menos. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência, o que eu interpretei nas minhas pescarias. As linhas 4X é uma linha, como o fio é um pouco mais grosso, que vai trançar, a fibra é um pouco mais grossa, ela é menos maleável, ela é menos fina, ela é mais grosseira um pouco. Então isso atrapalha um pouco na pescaria, só que ela, de maneira geral, as linhas 4X são linhas com a libragem um pouco maior para a mesma bitola de linha. Então são as linhas que aguentam uma maior tensão e aguentam um pouquinho mais de abrasão também, porque a fibra ela é mais grossa. Já as linhas 8X, 12X são linhas incríveis, ultra macias, saem muito fácil da carretilha, trabalham muito bem as iscas, só que elas perdem um pouco em libragem. Então, por exemplo, uma linha 0,30 mm 4X da Maruri tem uma libragem de 60 libras, por exemplo, igual essa aqui. Se eu pegar uma 0,30 da Maruri 8X, a libragem dela vai ser um pouco menor, porque as fibras são mais finas, então ela aguenta menor tensão e ela aguenta menos abrasão também, ela rompe mais fácil. Em contrapartida, é uma linha que vai sair muito mais fácil da sua carretilha e vai trabalhar muito melhor as iscas artificiais. Então é isso aí, galera. Trouxe aqui um pouquinho das minhas linhas para falar basicamente as linhas que eu uso e vocês entenderem essa diferença do que é monofilamento, do que é multifilamento, do que é X4, X8, X12, o que é um monofilamento de fluocarbon. Espero que tenha ficado claro aí para vocês.
Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar joinha aí, compartilha com seus amigos. E se tiver mais alguma dúvida de linhas, sobre marcas, quiser que eu traga algum review de alguma linha específica, ou dúvidas em gerais de qualquer coisa de pescaria que você quiser saber, deixa aí nos comentários que eu trago em vídeo pra vocês. Beleza? Falou, galera, e fui!